Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Balanço positivo. Quase 100% das unidades gestoras fiscalizadas pela Corte de Contas Sergipana entregaram no prazo estabelecido a prestação de contas anual referente ao exercício 2018. Termo de ajustamento de gestão. Prefeito de Itabi assina tag no TCE, onde se compromete em fazer melhorias na execução do Programa de Atenção Básica em Saúde no município. Reforma da Previdência e questões jurídicas relacionadas. Seminário sobre o assunto vai ser realizado na próxima sexta-feira no Tribunal de Contas do Estado, com a participação de autoridades de renome nacional. Fiscalização e controle do dinheiro público. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo do repórter Carlos França é com o delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto Gomes Silva. Na pauta, o combate à corrupção no terceiro setor. Esses são os nossos destaques de hoje. Então fique com a gente, o TCE na TV está só começando. As unidades gestoras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas de Sergipe atenderam ao chamado do TCE. Quase 100% delas entregaram no prazo a prestação de contas anual referente a 2018. Veja os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. O prazo para que as unidades gestoras fiscalizadas pelo Tribunal de Contas entregassem a prestação de contas anual referente ao exercício 2018 foi encerrado na semana passada. Este ano, somente uma das 442 unidades sob a jurisdição da Corte não cumpriu o prazo e será penalizada com multa. O objetivo da prestação de contas é verificar a regularidade do uso dos recursos públicos. Um dos fatores que tem contribuído para o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo tribunal por quase 100% das unidades jurisdicionadas é o novo sistema de envio das informações implantado pelo TCE por meio da Diretoria de Modernização e Tecnologia. Esse ano, como vem sendo nos últimos anos que a gente instalou um novo sistema que foi o SAGS para entrega, a gente está vendo uma diminuição da inadimplência das entregas, de prestação de contas anuais. Certo? Então você vê, quando o sistema foi implantado, a gente já teve um ganho muito grande, que a gente contabilizou de uma forma mais certa, quantos atrasos a gente teve, que antes a entrega era em papel, vinha no protocolo, entregava em papel. Então as contas de 2016 que foram entregues em 2017 já foi a partir do meio digital pelo SAGS, a gente teve só 8 jurisdicionados que não entregaram naquela época. No ano passado, a gente já teve uma diminuição para 3 e nesse ano, então quando acabou agora, terça-feira, a gente só teve um atraso, um dos jurisdicionados só que atrasou. Além do balanço positivo relacionado à prestação de contas anual, os avanços proporcionados pelo moderno sistema de auditoria do TCE ficam evidentes também no aumento de processos julgados pela Corte, a exemplo dos processos de aposentadorias. Do início do ano para cá, nós já julgamos 3 vezes mais processos de aposentadoria em relação ao mesmo período do ano passado. Então, com a modernização, com as mudanças não só de sistema, mas também com as mudanças em decorrência das mudanças de sistema, também das mudanças das normas da casa, a gente consegue sim melhorar o principal, na verdade, conseguir atingir o nosso principal objetivo, que é melhorar a celeridade dos processos aqui internos. A modernização garante mais rapidez aos processos, economia aos cofres públicos e também é sinônimo de segurança, já que com a dispensa do uso de papel, todos os dados enviados eletronicamente ao TCE têm certificação digital. É mais seguro, porque ele está assinando digitalmente, inclusive, os dados. E para a gente dá uma celeridade muito maior. O processo vira totalmente eletrônico, não tem mais papel trafegando entre os setores. Então, a velocidade de tramitação interna também é muito maior com o processo totalmente eletrônico. E na próxima sexta-feira vai ser realizado no auditório da Corte de Contas do Estado o seminário sobre a reforma da Previdência e questões jurídicas relacionadas. Autoridades de renome nacional sobre o assunto já garantiram presença no evento. O Tribunal de Contas de Sergipe convida toda a sociedade para participar do seminário Reforma da Previdência e Questões Jurídicas Relacionadas. O evento acontecerá no dia 10 de maio, às 9 horas da manhã, no auditório do TCE.
O secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco Leal, está entre os palestrantes. É um tema que toca a todos. Afinal de contas, se não houver a nova Previdência, haverá corte de benefício. O subprocurador-geral federal, Ávio Calates de Brito, também tem presença confirmada no evento. Estaremos aí no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe para fazer uma palestra sobre a reforma da Previdência e as questões jurídicas relacionadas. Outro palestrante do seminário é o procurador-geral do Ministério Público de Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Melo, que vai falar sobre a nova Previdência e a sustentabilidade fiscal do Estado de Sergipe. Um tema que é muito caro ao Estado de Sergipe, já que a grande questão fiscal do nosso Estado está vinculado exatamente à previdência dos servidores públicos. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site do Tribunal de Contas. Para se inscrever, acesse o endereço eletrônico www.tce.se.gov.br/Ecojan. E o prefeito de Itabi, Manuel Oliveira Silva, assinou junto ao TCE um termo de ajustamento de gestão. Com a assinatura do TAG, ele firmou o compromisso de melhorar o programa de atenção básica em saúde do município. Acompanhe. O Tribunal de Contas firmou mais um termo de ajustamento de gestão. O TAG foi assinado pelo conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza e pelo prefeito do município de Itabi, Manuel Oliveira Silva, e pretende melhorar a execução do programa de atenção básica em saúde no município. No documento, o Tribunal de Contas estabelece ações que devem ser executadas em prazos que variam de 15 a 60 dias. Entre as medidas apontadas estão capacitação das equipes da Secretaria Municipal de Saúde, realização de concurso público para profissionais de saúde e a regularização de profissionais com acúmulo ilegal de vínculos públicos. O termo foi realizado com base em auditoria operacional da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS, que constatou problemas no âmbito da saúde em Itabi. Após assinar o termo, o prefeito do município destacou a iniciativa do TCE. Muito importante que o tribunal alertou e a gente vamos corrigir, em vez de multar, em vez de entrar com algum processo ou alguma multa, ele está nos dando a oportunidade de sanar essas coisas que eles encontram lá. Durante o ato de assinatura, o conselheiro Carlos Alberto lembrou que os termos de ajustamento de gestão agilizam soluções de problemas que afetam a população e evitam processos aos municípios que cumprem as medidas e prazos estabelecidos pela Corte de Contas. Quando se assina um TAG, se evita um processo que às vezes pode acarretar danos sérios ao gestor e, ao se assinar o TAG, se agiliza a solução do problema, sendo isso uma economia para o município também e para a ação fiscalizatória do tribunal. Em suma, o TAG, se cumprido, é uma excelente solução. A seguir, tem o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros do TCE. E ainda, o delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto Gomes, conversa com o repórter Carlos França sobre o combate à corrupção no terceiro setor. É depois do intervalo, a gente volta já. Já estamos de volta e agora para trazer o balanço dos processos que foram julgados pelos conselheiros do TCE durante a primeira Câmara e o Pleno. Confira! Na sessão da primeira Câmara foram julgados 23 processos, dentre relatório de inspeção, transferências para reserva remunerada e pensões previdenciárias. Na sessão plenária, o colegiado julgou 17 processos e 27 protocolos, dentre contas anuais do Fundo de Assistência Social de Umbaúba, referentes ao exercício de 2013, consideradas irregulares, e da Sergás, referentes ao exercício de 2014, julgadas regulares, além de recurso de reconsideração, pedido de reexame e tomada de conta especial. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. O combate à corrupção no terceiro setor é um tema que está em bastante evidência no país. Aqui no estado, o assunto foi debatido no TCE durante palestra ministrada pelo delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto Gomes, aos servidores do TCE.
E o repórter Carlos França aproveitou a oportunidade para conversar com ele em nosso quadro Entrevista. O delegado federal Márcio Alberto Gomes Silva esteve recentemente no Tribunal de Contas do Estado para fazer uma palestra sobre o combate às fraudes no terceiro setor. E nós vamos conversar com ele para falar um pouco como foi essa palestra e realmente o que se pretende com tudo isso. Doutor Márcio, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. E ainda existe muita fraude no terceiro setor, doutor Márcio? Infelizmente, sim. A gente detecta pelas investigações que já aconteceram e algumas que estão em curso na Polícia Federal que, infelizmente, ainda há contratação de organizações que são da sociedade civil, que, em tese, são organizações sem fins lucrativos, mas que acabam fazendo parte aí de grupos criminosos. E quando há essa contratação direta, existe aí uma contratação de pessoas físicas e jurídicas que não prestam serviço, pessoas físicas que na verdade são fantasmas, oportunizando então desvio de verba pública dentro desses municípios. Quer dizer, seriam as antigas ONGs, mais ou menos? As antigas ONGs que hoje a gente conhece como OCIPs ou OS, né? Organizações sociais ou organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Apesar dessa nomenclatura, elas acabam estando ligadas a grupos criminosos econômicos que aproveitam dessa facilidade em contratar com o serviço público para não prestar o serviço para os quais foram contratadas e assim fazer com que o dinheiro seja desviado em prol aí das pessoas que estão à frente da organização criminosa. Quer dizer, esse pessoal vai buscar o dinheiro no governo federal e diz que contrata alguém para prestar serviço, às vezes até presta conta e na verdade não fez nada disso. Formalmente a gente detecta que às vezes a situação está maquiada. Formalmente, às vezes, o processo está todo perfeito. Certo. Mas quando a gente passa a analisar com uma lupa, analisar com mais cuidado o que aconteceu naquelas contratações, a gente acaba detectando ali irregularidades. Pessoas que, na verdade, fazem parte de uma organização criminosa que estão sendo contratadas, os serviços, apesar de atestados, às vezes, por notas fiscais, não são efetivamente prestados e o dinheiro que é ligado a essas contratações acaba sendo desviado em prol dos criminosos. Doutor Márcio, a pergunta é a seguinte: nós estamos vendo a Polícia Federal atuando intensamente, o Ministério Público, a Justiça, de um modo geral, atuando intensamente, e ainda existem pessoas correndo esse risco? Infelizmente, apesar de toda a prevenção e repressão que se faz nesse combate à criminalidade, a criminalidade se repete. Infelizmente, ainda temos uma quantidade muito pequena de pessoas que praticam esses chamados crimes do colarinho branco efetivamente atrás das grades, pagando efetivamente pelos malfeitos. Então essa dificuldade, às vezes, desse indivíduo ficar preso muito tempo, essa dificuldade de acessar o patrimônio que esse indivíduo desviou, acaba sendo algo que estimula esse desvio de verba pública que atrasa nosso país. Ou seja, ele vai preso, passa um tempo preso, quando sai continua com aquele patrimônio que ele, digamos, grosseiramente roubou. Exatamente. Esses desvios, eles são dificilmente detectados. Às vezes a pessoa se utiliza de vários laranjas para que esse dinheiro então fique resguardado à espera dele até quando ele eventualmente vai solto e aí ele continua usufruindo do que desviou quando na ativa. Como um ladrão qualquer. Exatamente. Doutor Márcio, eu queria muito agradecer ao senhor e que esse trabalho que o senhor fez aqui no tribunal, que faça em outros locais e que as pessoas se conscientizem que não vale a pena, porque acabou aquela história, só prende peixe pequeno. Peixe grande também está sendo preso. Peixe grande também cai. Esse é o recado que a Polícia Federal e todos os órgãos de persecução querem dar e a gente fica muito feliz nesse tipo de intercâmbio que acontece entre os órgãos de controle, porque conversando a gente consegue compartilhar informações e isso é sempre bom para a sociedade como um todo. Muito obrigado, Tomás. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia.